noite. Então a gente vai estar explicando aí, mostrando a diferença do heap sort e da árvore binária. São aí algoritmos, né, de organização de dados, estruturas aí para organização de dados. Basicamente a árvore binária a gente sempre vai pegar uma raiz aí de um valor. Na esquerda, como os nós, sempre vai ser o menor na esquerda e o maior na direita, né? Então, se a gente tem tipo os números 5, 10 e 15, vamos colocar aí. A gente tem o 10 ali que vai ficar no centro como a raiz, na esquerda o 5 e na direita o 15, né? Vamos supor que nesse exemplo a gente tem aí mais de 20 números, vamos colocar. E a gente tem o 2 e o 7 também. Então nesse 5 que está na esquerda, a gente poderia aí botar o 2 na esquerda e o 7 na direita, né? Que sempre a gente vai pegando um número e um menor na esquerda e o maior na direita. A gente leva o número que está em questão. Vamos colocar, tipo, tem 5, 10 e 15. O 10 ele era a raiz, o 5 ficou na esquerda, o 15 na direita. Agora vamos levar o 5 como raiz. Esse 5 que estava na esquerda, a gente vai levar esse 2 como um nó filho que vai ficar na esquerda e esse 7 como um nó filho que vai ficar na direita, né? Fazendo aí essa explicação básica. Já a questão do heap sort é um pouquinho mais complicadinho de se explicar, né? Mas basicamente eles têm essa questão aí do max heap aí, que é sempre maior do que o nó, e o min heap, que é sempre menor. É um pouquinho difícil de explicar, mas se tivesse algumas imagens aqui, até seria mais fácil de explicar isso, né? Um funcionamento com algum tipo de imagem, acredito que seria mais fácil de explicar, né? Aqui a gente tem um método principal aqui, né, para ordenar o array. A gente aqui faz a obtenção aí do tamanho do array, né, ar.length. Aqui a gente está construindo o heap máximo, né, que é o max heap, que é igual eu estou dizendo aqui, né. Aqui a gente está começando do último nó pi e indo até a raiz, né, usando esse heapfy. Aqui a gente está chamando essa função aqui para organizar um tipo uma subárvore, né? É uma subárvore na verdade que se chama, né? Aqui a gente constrói esse for aqui para extrair os elementos, né, do heap aí e colocar eles em ordem decrescente, né? E menos menos, int temp, né? Array.0 armazena, ele vai, vamos supor assim, ele vai sempre pegar temporariamente, é porque é essa questão, né? Ele sempre vai pegar, vai colocar nesse temp aqui, nesse inteiro temp, vai armazenar temporariamente um número, que no caso aqui seria a raiz, o maior elemento, né? Que é aquela questão do que eu disse lá, não o maior elemento, né? Mas o elemento do começo, né? Que era o maior antes. É meio complicadinho de explicar isso, né? Ele vai armazenar a raiz. Nesse ponto aqui ele vai estar substituindo a raiz pelo último elemento, né? Pelo último elemento pego antes dele, né? E aqui ele vai estar colocando a raiz na última posição. Array.i, array na posição i, é igual o temporário que era aqui, né? Que foi armazenado a raiz. E aqui ele reorganiza o heap depois de trocar, né? Então vai ser o array na posição i, que vai ser a posição que vai estar aqui, e igual a zero, que ele vai voltar então, né? Aqui é uma função, né, que vai transformar o subarray lá no array máximo, né, que é o max rip, né? Aqui ele vai estar assumindo que é a maior posição, né, na subárvore. Aqui é os índices da esquerda, os índices da direita. E aqui ele vai estar fazendo essas comparações, né, essa parte de comparação toda aí, né? Que ele vai estar fazendo essa verificação aí, né? Se o maior elemento não for a raiz, ele vai trocar os valores, porque o maior elemento tem que ser a raiz, né? E aí ele vai estar fazendo a organização. Basicamente é isso. Aqui no main, que é mais a questão de
puxar o arquivo, né, que está na minha pasta downloads. E basicamente é isso. Aqui ele vai estar fazendo a questão de current time millis, a questão de, como que fala? De contagem, né, de contagem do tempo de execução, que ele inicia como long. Aqui ele faz a execução do arquivo, né, ob.ordenar o array, e aqui ele pega o fim da execução, né, então ele já inicia aqui, executa, enquanto estiver executando ele vai estar contando aqui e depois vai finalizar, depois que terminar a execução. Aqui são as questões de como que fala, os tipos, né, de contagem de tempo, né, que ele conta em fim menos início, né, o início menos o fim. Aqui ele pega sempre um formato, na verdade, né? Ele sempre pega num formato e ele vai fazendo as divisões, né? Que no caso ele sempre pega em milissegundos. Em milissegundos é isso, né? É em milissegundos. Tempo total, long, minutos, tempo total, porque ele já está transformando. Aqui long segundos, tempo total, porcentagem 100, que é o resto, dividido por 1000 e etc, né? Aqui vai estar imprimindo a questão do tempo de execução. É em milissegundos, corrente time millis. Eu não sei se existe. Current times não existe, sim, é sempre em milhas, então. Até porque não faz sentido, né? Porque você consegue fazer a transformação, né? Ele sempre vai estar pegando em milissegundos e vai estar fazendo as transformações aqui de acordo com as divisões, né? E esse daqui, que é o heap sort, ele acabou dando 7 milissegundos. Esse algoritmo aqui, eu peguei ele olhando na internet. E fui só transformando aqui para ele conseguir usar essa biblioteca aqui de poder usar para poder usar os arquivos, né? Eu fiz este e olhei na internet também alguns e deu a mesma coisa. Não sei se está 100% correto, né? Botei para imprimir, demorou muito a ponto de não, tipo assim, para imprimir os arquivos aqui, os arquivos não, os dados, mas demorou muito tempo, sem condições de deixar ele fazendo impressão, porque pesa muito, mas deu isso, né? Basicamente o algoritmo é isso daí do heap sort. Eu acho que do heap sort não falta nada para ser explicado, né? Não vai faltar nada não. Então vamos lá para a árvore binária. Aqui esse aqui é o algoritmo que eu peguei do Moodle lá, né? Só transformei aqui pro Java aqui, né? Aqui a gente vai pegando os valores aqui, né? Criando as variáveis aqui para armazenar os valores dos nós, as referências, né? Para o nó esquerdo, para o nó direito. Aqui os construtores, aqui os getters e setters do arquivo, né? do nosso arquivo. Aqui por enquanto basicamente é isso. Aqui também os getters e setters. Direita, né? Tá pegando os valores. Aqui é o método para imprimir, né? Na pré-ordem. Sistema outprint, if Deus esquerda. Fazendo as verificações aqui também. Fazendo a questão do percurso, né? Para impressão da pré-ordem. Aqui a questão de o método para imprimir em ordem o arquivo.
aqui o método para imprimir em pós-ordem, e aqui chegamos na classe da árvore binária, né? Perdão. Aqui é a referência, né, para o nó da raiz da árvore, né? Aqui é o construtor da raiz. Aqui está inicializando, né, a árvore, ela como vazia, né, como null. Aqui está inserindo, né, um método aí para a gente estar inserindo. Aqui um método auxiliar, né, que ele usa de recursividade aí, né, para estar inserindo o nó. Basicamente é isso. Aqui ele vai estar pesquisando, né, ele usa um método um método aí, né, eu não lembro o nome, método, não lembro o nome quando falo quando é o boolean, mas é isso. Um método auxiliar aqui para pesquisar no nó, né, também recursivo aí que a gente vai estar usando. Vai estar fazendo algumas verificações aí, né? Tipo assim, se o nó atual ele for nulo, o valor não está na árvore, né? Porque se o valor atual ele está nulo, ele não existe, né? Se o valor ele foi encontrado, ele retorna true, né? Aqui se o valor ele for menor, né, que o nó ponto obter valor, ele pesquisa na subárvore esquerda, né? E aqui o inverso, se for maior, pesquisa na subárvore direita, né? Aqui é um método para remover o nó da árvore, um método para remover o nó, né? Aqui faz todas as verificações. Se o nó for nulo, ele retorna o nó, né? Se o valor, né, for menor, sai. Se o valor for menor que o nó, obter valor, ele vai definir na esquerda, né? Vai remover o nó. Basicamente é isso. O tempo mínimo valor também. Vai obter na direita, nó definir direita. Basicamente é isso. Aqui a gente tem um método, né? O nó mínimo valor do nó, o nó atual igual ao nó. Ele vai estar igualando o nó atual. Ele vai pegar e vai passar o valor para o atual, que é o nó, né? Vai estar pegando o valor dele, passando para o atual, que é o nó atual. Enquanto o nó atual obter esquerda diferente de null, o atual é igual ao atual obter esquerda. Então o atual sempre vai receber a esquerda, enquanto ele for diferente de null, né? Aqui são os métodos para imprimir em ordem, a lógica de da impressão aqui imprimir em pós-ordem, pré-ordem, pós-ordem, imprimir em nível, a lógica de impressão aqui. Basicamente é isso. Aqui ele vai estar verificando, né, se a fila está vazia. Nó atual igual a fila ponto remove, ele vai estar removendo nó atual. Basicamente é isso, né? Você fazendo outras verificações aqui com o if. Se ele for diferente de null, ele vai estar adicionando aí fila no atual da esquerda, né? Basicamente é isso. Então aqui também é a mesma coisa, eu usei o mesmo main, né? Usei o mesmo main praticamente, alterando só o necessário aqui, né? Os nomes, o necessário para estar executando em classes diferentes. Aqui eu estou na árvore binária, tá certo. E aqui a gente vai estar fazendo a execução agora, que é a mesma coisa, né? A gente está fazendo um try. Eu não fiz a verificação aqui se o arquivo ele é... Nossa, eu tô com sono. Se o arquivo ele é... Se o arquivo está sendo lido, né?
Fiz só o básico aqui mesmo e percebi que estava sendo lido, até porque no outro estava funcionando, esse aqui muito difícil não estaria, né? Aqui é a mesma coisa, ele vai estar fazendo a leitura, né, a contagem em milissegundos. Ele vai estar pegando no início, né? Cadê ele? Cadê? System out print, árvore para imprimir em ordem. Log tempo inicial, tempo fim. Cadê o início? Ah, tá aqui, ó. Ele inicia aqui, system long ponto início igual system ponto current time milis. Ele usa o try scanner, né? Tá abrindo aqui a leitura do, tá usando a biblioteca para fazer a leitura do arquivo. E aqui long fin, que é onde encerra. Então ele vai estar pegando toda a quantidade que der no início e vai estar reduzindo pelo fim, o fim pelo início, né? Menos o início. Aí valores ordenados, árvore imprimir em ordem. Basicamente é isso. Aí aqui ele vai estar pegando os, ele vai estar imprimindo o tempo de execução, né? E aqui está pegando em minutos, em segundos, em milissegundos. Fez a transformação aqui e basicamente é isso. E esse é o tempo de execução, 38 milissegundos, né? E o heap sort em 7 milissegundos. Do jeito que está executando os algoritmos aqui, o mais eficiente para esse arquivo, né, de 500 mil é o heap sort, né, que executa em 7 milissegundos, ele faz a ordenação toda. E a árvore binária, enquanto isso, varia, oscila um pouco entre 45, 32, 38, né? Uma média aqui dá de 36, mais ou menos. Basicamente é isso, né?